muito além de definir uma frase bonitinha, escrita, que seja atrativa, definir a missão da empresa é muito mais do que isso. Definir a missão já é uma definição de estratégia, já é como se colocar frente aos concorrentes, frente ao seu mercado. Vamos ver com calma isso. Missão da empresa ou missão do setor, nós vamos ver a missão dentro, falar muito dentro de um contexto de plano estratégico, mas a missão também, por si só, é um exercício muito bom para você fazer com a sua equipe, no seu setor, no seu departamento ou na sua empresa. Nós vamos tratar desse assunto no seguinte roteiro aqui, para a gente não se perder. Tá, vamos contextualizar dentro do plano estratégico. Eu vou comentar rapidamente, vou citar um outro vídeo que fala do processo de plano estratégico. O que é missão? Quer dizer, nós vamos sair daqui pelo menos vendo assim, a missão é isso aqui, nós vamos entender. Vamos tomar cuidado, né? Tem autores, tem livros, tem consultores, cada um adota um conceito, uma forma de chamar diferente. Às vezes até missão é confundida com visão. Nós vamos convencionar nesse grupo, como eu trabalho aqui, da forma que eu vou definir missão. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente... São exemplos para a gente entender a estrutura da missão, entender que, opa, isso é uma coisa que grandes ou pequenas empresas fazem isso, e o que tem que conter uma missão? O que tem que conter no mínimo uma missão? Tem uma estrutura, tem um mínimo de estrutura para a gente não se preocupar, fazer uma frase bonita que não diz nada muitas vezes, né? Eu vou falar como construir, não vou ser muito detalhista, senão pode perder a atenção agora, mas pelo menos dar uma ideia que a missão não é uma coisa para se escrever sozinho num final de semana. Então, nós vamos frisar um pouquinho alguns pontos importantes de como construir para que ela seja respeitada depois, para que ela seja fácil de ser implementada. E no final, como sempre, eu vou marcar alguns itens que eu sei que às vezes aparecem como dúvida, e os demais itens eu vou deixar para vocês perguntarem, e eu vou respondendo diretamente através dos comentários, tá? Vamos lá, então. Uma revisão rápida, assim. A missão dentro do conceito de plano estratégico. Eu vou passar um videozinho rapidinho aqui, que é um trechinho do outro vídeo que eu vou deixar como referência para vocês. Assista ali e a gente já volta a falar. Agora eu vou falar o seguinte, assim, ó. O que são os elementos de um plano estratégico? Então, eu vou falar o nome principal, mas vamos fazer a analogia o seguinte. Um barco, ele flutua em qualquer tipo de água. Se você colocar lá, ele vai flutuar. Agora, ele vai ser mais competitivo se ele tiver perfil para navegar naquele tipo de oceano. Pode ser águas paradas, pode ser águas turbulentas, águas com presença de icebergs, pode ser lagoas. Então, o primeiro elemento de um plano estratégico é chamado de missão. A missão é, eu sou talhado, qual que é a minha função? Eu sou mais competitivo num determinado tipo de oceano. E vamos trazer essa realidade para a empresa falando assim, ó, para determinado tipo de produtos e serviços que eu vou definir, que eu defino a minha missão, eu sou mais competitivo para isso. Então, definir a missão da empresa é o equivalente a delimitar a área onde você é mais competitivo. Saindo de delimitar o oceano, vamos pensar o seguinte, assim, definir a missão da empresa é você definir a gama de produtos e serviços que você se propõe a fazer para determinado tipo de mercado, seja varejo, seja indústria, seja o que for, mas você delimitar uma área onde você é mais competitivo. Se você é bom para fazer produtos a baixo custo, você não entra no produtos engenheirados, por exemplo. Então, missão é uma escolha sua, faz parte de um plano estratégico. Tá, então missão o quê? Pegando o gancho com delimitar a área onde o meu barco é mais competitivo, eu vou falar o seguinte, ó, uma frase que todo mundo já deve ter ouvido falar, a missão deveria representar a razão de existência da empresa. Para que eu existo? Não é onde eu quero chegar no futuro, isso é visão de futuro. Missão é, eu existo para quê? Para produzir o quê? Para atender que tipo de demanda? Para satisfazer cliente com que tipo de serviço ou produto? Então, vamos pegar uma definição que vai ajudar a gente a construir o que é missão. A missão deve definir quem somos, estabelecendo o que a gente faz, para quem que a gente faz e como que a gente quer ser percebido. Qual o nosso diferencial que eu acho que vai me deixar mais competitivo se o cliente enxergar isso. Agora, esse conceito nós vamos começar a construir. Então, eu vou começar a colocar algumas figuras que eu acho que vão tornar mais didático. O que fazemos, vamos definir como sendo a gama, não é o produto que eu vou fazer, mas é
a família de produtos. Se eu atuo no ramo alimentício, o que que eu faço? Lanches, ou eu faço refeições rápida, ou eu faço alimentação para gourmet? Então, eu vou definir, eu não vou falar quais os pratos que eu vou ter, mas eu vou definir a família de produto ou serviço e, do outro lado, eu vou definir, se eu tiver, o meu mercado. Qual é? Mercado por faixa etária, por região geográfica, por país, o que for. Então, a missão deve definir, voltando aqui, olha. Ah, tá, e como que eu quero, não é como que eu acho que eu sou, é como que eu quero ser percebido, como que eu quero que o meu cliente enxergue, quais os diferenciais que ele quer que enxergue, que ele quer que o cliente enxergue nele. Então, quem somos? Definindo o que fazemos, para que mercado e como que eu quero ser percebido. E aqui eu tentei fazer uma figura para mostrar assim, ó, na hora de definir a missão, nós podemos definir em termos de maior abrangência ou menor abrangência, tanto de produto, eu posso fazer tudo num segmento de alimentação, ou eu posso fazer só congelados. Então, eu vou definir aquilo que é minha realidade, aquilo que eu acho que é estratégico, que eu quero competir. E, de outro lado, também eu posso aumentar ou diminuir meu mercado. Eu quero atuar no mercado regional, eu quero atuar na alimentação infantil. Então, eu vou definir, não estou falando que precisa ser mais restrito ou menos restrito. Estou falando que é a tua estratégia. Lembra que eu falei agora há pouco no início? Definir a missão não é uma frase bonita. Definir a missão já é uma estratégia de ação. Eu já estou me posicionando frente ao mercado e frente aos concorrentes. Ok? Tá, esse conceito aqui vai ajudar a gente a entender as demais etapas. Então, assim, ó, exemplo de missão, só para a gente consolidar. Mas está inventando esse conceito? Tá, vamos pegar aqui, olha. Eu peguei algumas que já há alguns anos, talvez esteja até mudada já, mas a Fiat teve uma missão determinada época, que era desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. Não quero entrar em guerra de montadoras, tá? Orgulho de possuir tem gente, eles querem atingir um público que tem orgulho de possuir um Fiat. Tá, vamos desconstruir um pouco essa missão que eu considero bem escrita. Às vezes tem missão que para mim é terrível dentro do conceito que a gente vai trabalhar. Mas vamos pegar aquele conceitozinho que a gente falou, que é produto. Aí, produto, como que eu quero ser percebido e por qual mercado? E vamos pegar aqui, ó, Fiat. Eu vou passar direto aqui, mas se eu analisar lá, eu vou perceber que o produto ou o serviço da Fiat são carros e serviços. Essas definições são muito importantes. Quer dizer, se eu produzo só carro e deixo toda a comercialização, todo o serviço, todo o financiamento, tudo para outra empresa fazer, então a Fiat deveria falar, eu produzo carros. Mas não, eu vou oferecer carros para o meu nicho e vou oferecer serviço, seja de financiamento, manutenção 24 horas, o que for. Então, por isso que eu digo que a missão já faz parte, você depois vai ter que respaldar a tua missão com estratégias, para que o cliente perceba isso. Tá? Outro ponto, o nicho, no caso da Fiat, ficou claro que ela preferiu omitir, porque é uma empresa global, ela poderia falar mundialmente e tal, mas ela preferiu, eu deixei aqui como não especificou. Mas é porque também está claro que ela atua globalmente, né? Depois, como que eu quero ser percebido? Aí eu tenho lá, olha, orgulho, eu quero que o mercado tenha orgulho de possuir um carro e que garanta que esse carro agregue valor para esse cliente. Esse é o diferencial que eu quero. Quer dizer, o que está escrito na missão, eu tenho que respaldar por ações depois e garantir que o cliente enxergue essa diferença. Depois, no final, eu vou falar de missão, não é uma frase bonita, missão muitas vezes vira chacota, até pelos funcionários, quando você não elabora uma missão, não respalda por ações. Aí eu quero chamar a atenção para uma coisa, a missão, por definição, produto, mercado e como que eu quero ser percebido. Mas se vocês perceberem, esse exemplo da Fiat é bom. Ela não produz só. Se ela coloca produzir, alguém projeta, alguém desenvolve, ela produz e ela manda outro comercializar. Mas não, a Fiat, a estratégia dela é, eu vou desenvolver carros, eu vou ter minha equipe de projeto, eu vou ter minha linha de produção e eu vou ter equipe para comercializar. Então, falta uma coisa na missão e vai compor a missão,
e vai ser vital para compor a missão, que é o verbo. Então, a definição não tem mais, olha, vai ser implícito, eu tenho que definir um verbo. Uma coisa é desenvolver, outra coisa é produzir, outra coisa é comercializar. Então, ela me ajuda a delimitar o meu espaço de navegação, o meu espaço do oceano, que eu vou ser competitivo ou não. Então, desenvolver, produzir, comercializar. Vamos mais rápido um pouco agora e falar assim, olha, um segundo exemplo. Transportadora Binotto. Essa eu tive a oportunidade de participar do processo de planejamento estratégico, conduzir e participar. Então, assim, olha, a transportadora Binotto, para quem anda em estrada, já deve ter cruzado com muitos caminhões. Na época desse trabalho, tem 20 anos já, ela era a segunda maior transportadora do Brasil, né, de caminhão, né? Então, assim, a discussão da missão, aqui tem um detalhezinho legal que eu sempre ressalto. Então, atender as necessidades de transporte de cargas e atividades correlatas na América do Sul com qualidade, competitividade e utilizando soluções multimodais. Então, vamos ver, vamos decompor essa missão. Então, assim, ó, o que a Binotto faz? Transporte de carga e atividades correlatas. Depois eu volto nessa atividade correlata. Esse aqui foi um case muito legal que eu tive a oportunidade de acompanhar, né? Para que mercado? Ele limitou a América do Sul e foi uma decisão estratégica. Eu não vou buscar mercado em outros lugares, né? E não só porque é rodoviário, porque ele colocou que ele quer ser percebido pelo mercado com serviço de qualidade, competitividade e utilizando soluções multimodais. Ou seja, se o cliente pedir um transporte de rodoviário do Rio Grande do Sul até a Amazônia, ele não vai falar que não faz, ele vai falar, não, eu vou te dar a solução pronta, mas eu vou ter que fazer um trecho por linha férrea, outro por cabotagem, navio. Ele vai dar a solução completa para o cliente. Isso é um valor que ele leva para o cliente, né? Aqui, rapidamente, assim, ó, aqui transporte de cargas e atividades correlatas, aqui foi alguns diretores, não era consenso, mas eles falavam assim, ó, nós estamos competindo muito por custo, por centavos. Então, o que eles fizeram? Rapidamente, atividades correlatas, assim, ó, se o cliente queria que levasse madeira do reflorestamento para a indústria de celulose, de papel e celulose, ele, para não competir só com transportadoras, com custo de transportadora, eles tinham uma capacidade gerencial boa, eles agregavam parceiros e pegavam e faziam uma oferta que é um case real, Aracruz, por exemplo, e eles pegavam o manejo da floresta com o transporte. Então, para o cliente, se fosse competitivo o preço, mas aí não discutia preço com uma empresinha qualquer que chegava lá e tirava dinheiro, tirava valor nos centavos só para competir. Então, essa atividade correlata era sempre para facilitar a contratação do serviço da Binotto. E se chegou ao consenso de falar assim, ó, nós vamos atender a demanda. Se eu puder atender só com a Binotto, eu vou ser mais produtivo, vou ser mais lucrativo, mas se precisar atender, eu vou buscar os multimodais, os outros tipos de transporte. Só para a gente finalizar, eu queria deixar esse exemplo assim para falar que plano estratégico não é necessariamente só para a empresa, né? A WEG Motores, ela até uns 15, 20 anos atrás, ela tinha um departamento de P&D que prestava serviço só para a unidade de Jaraguá, né, que é onde ela prestava serviço. De repente, a WEG começou num crescimento internacional muito grande e a WEG Motores começou a ter unidade em diversos lugares. Então, praticamente todos os departamentos que prestavam serviço dentro da WEG tiveram que se reestruturar para prestar serviços para o mundo todo. Então, esse daqui é um exemplo do departamento de P&D da WEG Motores. Então, ficou pesquisar, absorver e fixar tecnologias de máquinas elétricas girantes, basicamente motor e gerador, não fazia para outras máquinas elétricas que a própria WEG fazia, então era mais para a WEG Motores mesmo, para contribuir no fornecimento de soluções tecnológicas integradas. A solução não era o departamento de P&D, era toda a empresa, toda a engenharia da empresa. Mas o P&D tinha que contribuir. Otimizadas, inovadoras e competitivas as diversas empresas WEG, do grupo WEG. Tá. Bom, aqui, o que era o produto? Tecnologia de máquinas elétricas girantes. Qual o mercado? Ela estava restrita por uma política da empresa só para o grupo WEG, não podia prestar serviço para outras empresas. Soluções tecnológicas integradas, otimizadas, inovadoras e competitivas, era o desafio deles, que o grupo WEG, principalmente as unidades que a WEG comprou fora do Brasil,
reconhecesse no departamento de P&D, que às vezes lá no exterior eles tinham também, eram empresas, a maioria delas adquiridas, né? Então eles queriam que o departamento de Jaraguá fosse reconhecido como o melhor, né? E aqui também um detalhe, né, que era, mas nós pesquisamos. Não, mas a gente pega a pesquisa pronta de uma universidade, a gente não precisa estudar. O que a gente precisa fazer, além de pesquisar, é absorver, rodar o mundo atrás de pesquisas que fizeram já, absorver, mas principalmente fixar na VEG, transformar isso em valor agregado para o produto VEG. Tá. Nós vamos aproveitar essa decomposição que a gente fez e falar assim, agora nós vamos falar como construir a missão. Então, eu, como um bom engenheiro, eu gosto das coisas tudo na caixinha. O que eu percebi assim, ao longo dos anos, que é quando a gente pedia para a diretoria da empresa escrever a missão direto, eles acabavam se preocupando com a estética da frase. E a gente, mas estão se perdendo na discussão, tal, e normalmente são reuniões demoradas, tal. Então a gente falou assim, vamos aproveitar aquela estrutura e vamos fazer o seguinte, assim, vamos pedir para a empresa não se preocupar com a estrutura, e aí eu já coloquei uma tabela para eu não esquecer, quem deve discutir e definir a missão da empresa são todas as pessoas que tomam decisões ou participam das decisões estratégicas da empresa. Não deve ser uma só. É muito comum, nessas diversos processos de planejamento estratégico que eu conduzi, de no começo, cada diretor da empresa pensar de um modo diferente. Eu achava que minha missão devia ser começar a fazer massas alimentícias, mas começar a fazer, então, plantar produtos agrícolas. Então, a ideia também da missão é para o povo, é para discutir. Essa divergência vai aparecer. Então, o que a gente pede? Pede para que, eu não vou dar ênfase, eu vou lançar um produto de como conduzir planejamento estratégico, mas são reuniões, né, de às vezes 6, 7, 8 reuniões, cada dia para discutir um assunto. Então, o que a gente costuma fazer é pedir para cada uma etapa, né, só estou querendo mostrar a construção, para que cada pessoa que participe do processo de planejamento estratégico escreva nessa tabela o que ela acha que deveria ser nosso produto ou serviço. Brainstorm. Tem pessoas que escrevem 3, 4, 5 exemplos dela mesma, tá? Então, todo mundo escreve como que eu queria ser percebido, qual que é a estratégia que a gente devia buscar, qual o mercado que a gente quer fazer e qual o verbo, quais os verbos que a gente deveria ter na missão. Então, é o que vai compor a missão. A frase pode ser um trabalho depois de uma pessoa habilidosa para escrever, desde que respeite o conteúdo dessa tabela. Eu achei que ia ficar um pouco vago aqui, eu puxei um exemplo, não vou falar que eu não tenho autorização para falar de que empresa foi, né? Mas assim, isso daqui é um resultado real, tá? Não vou mostrar tudo aqui, eu só quero... Isso aqui essas 15 ideias de produtos e serviços, e é normal, se eu faço um brainstorming com 5, 6 pessoas, é normal que apareça... Na verdade, é anormal que apareçam 2 ideias. Brainstorm é para gerar quantidade e depois você filtrar. Então aqui só para, não vou ler, mas das diversas ideias, depois o próprio grupo que gerou as ideias, cada um explicou, argumentou a favor, contra uma ideia, não gostei, Tá, então a primeira etapa, cada um vota. Então, em 2, 3 aqui, aí não vou entrar em detalhe aqui, mas, por exemplo, o termo referência, o termo inovação, o termo massas alimentícias especiais e caseiras, foram os mais votados para compor uma missão. Então, depois, limpa-se tudo que não foi votado, volta a discutir, às vezes dá discussão muito boa, que eu falo assim para o grupo, né? Eu não interfiro muito, porque eu não sou da área normalmente, tá? Mas depois, esse exemplo eu vou mostrar aqui, sem falar o nome, mas com aquela discussão ficou desenvolver e produzir, mesmo exemplo da Fiat. Nós temos capacidade de desenvolver massas especiais, mas nós temos parque fabril para produzir massas alimentícias próprias da marca deles ou não. O forte deles era produzir para grandes marcas, né, que não investiam mais em produção, com processos inovadores e de alto desempenho para o mercado nacional. Então, eu não vou falar, mas aquela estrutura de produto, mercado, como quer ser percebido, compôs essa missão. Depois escreve para mim lá se ficou confuso ou não. E outra coisa, se estiver gostando do tema ali, não deixa de se inscrever. Eu tenho um público muito grande que assiste meus vídeos e não está inscrito. Se for você, por favor, coopera comigo ali, se inscreve,
para a gente crescer e ver que está no caminho certo, que a gente está atendendo a demanda de vocês. Tá, aqui vamos para fechar. Vamos falar o seguinte, eu marquei alguns pontos de comentários. Se eu lembrar mais algum, eu vou falando. Tá? A importância da discussão. Eu cheguei a comentar rapidamente assim, ó. Eu vou lançar um curso ainda, um projeto para você ter de ponta a ponta como conduzir um planejamento estratégico. O vídeo que a gente tem, eu já falei, é só o que é planejamento estratégico. Mas um dos pontos fundamentais no processo de planejamento estratégico não é o conceitozinho de missão, de coisa, é a discussão. Então, o presidente da empresa, o dono da empresa, tem que estar convencido de que ele não é o bambambam da empresa, ele é o líder. Então, a discussão é muito importante. Eu mostrei rapidamente ali como que se dá essa discussão. Se a pessoa não tiver esse espírito de fazer quando ele, de forma cooperativa, ele pode colocar 10 pessoas na sala e conduzir o processo todo e escrever o que ele fez. Depois, tudo bem, ele vai ter dificuldade das pessoas aceitarem ou cooperarem para aquela missão. Outro ponto. Isso aqui eu comentei lá no início do curso, assim, ó, tem valor fazer a missão mesmo fora de um processo de plano estratégico. Se você é um setor da empresa e às vezes percebe, poxa, será que minha equipe sabe qual a nossa função aqui? Sabe o que esperam da gente dentro da empresa? Cabe fazer a missão da empresa. Quando eu vou fazer gerenciamento de processo, em alguns casos eu sugiro que a pessoa faça uma definição de missão, para que a equipe entenda, não é o que ela produz que é parafuso, mas que ela entenda que o parafuso que ela faz, se der problema lá na frente, vai retirar faturamento da empresa por uma devolução desnecessária que não precisava ser feita. Então, pode ser feito dissociado de um processo de plano estratégico. Tá, aqui também eu achei que talvez caiba falar, mas processo de plano estratégico não tá longe de ser uma ciência exata. Então, é o processo, defino missão, mas eu coloquei desafios que são muito grandes. Quando eu vou definir estratégia, eu vejo, poxa, peraí, vamos colocar mais o pé no chão, principalmente na visão. E às vezes eu extrapolo, a ideia é fazer uma visão realmente desafiadora. Mas aí pode ser que depois, quando eu faça diagnóstico estratégico, a SWOT, né, ou definição de estratégias, eu revejo a minha missão e minha visão. Então a ideia é não se preocupar muito, será que é a minha missão perfeita? A elaboração do plano estratégico e a implantação nos primeiros meses, nos primeiros anos, vão ser um período de aprendizado muito forte e elas podem ser alteradas. Tá ok? Pessoal, se tiver mais dúvida ali, eu acho que alguns assuntos eu passei muito rapidamente, então façam perguntas, comentem, digam se gostaram ou não. E não se esqueçam, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, deixa o sininho, me faça... se tiver elogio, façam, eu gosto muito, mas se tiver crítica, façam também, ou façam perguntas. Um abraço e até o próximo vídeo.